Sejam bem-vindos para mais um episódio do vlog Colecionadores de Ativos e hoje estamos em um vlog especial. Nossa maior aquisição até aqui, junto com o grupo dos colecionadores de ativos. Estamos na frente de um terreno que nós compramos em Pompano Beach com mais de $500 mil de desconto, 35% de desconto. Nós compramos esse terreno por $2 milhões. Dan, explica por que a gente comprou esse terreno, o que a gente vai fazer com ele. Perfeito. Esse terreno aqui é um terreno em Pompano Beach, né? Fica próximos aos canais, então ali atrás, se dá para ver direito, tem os canais que dá acesso direto ao Intercoastal, né? Então, para quem não sabe, o Intercoastal ele é o primeiro acesso ao mar. Então a gente tem o mar da Flórida, tem uma primeira faixa de terra, depois a gente tem o lado dos canais. O Intercoastal é o primeiro que dá acesso direto ao mar. Então a gente conseguiu uma negociação maravilhosa, talvez um dos últimos terrenos que a gente consiga nesse mesmo preço, né? Esse terreno ele foi comprado no terreno vazio. A gente vai construir uma casa aqui, então a gente vai incorporar uma casa de mais de $10 milhões, que é o que a região suporta, até mais que isso, né? Porque a gente tem uma casa ali do ladinho. Essa casa, parede por parede, essa aqui, ela foi vendida por $12 milhões e na outra esquina tem uma vendida por 18 que não dá para ver aqui. Aqui são dois terrenos, só para deixar claro, né? Então, a mesma vendedora, ela estava numa situação familiar peculiar, ela aceitou vender essa metade do terreno por $2 milhões. Essa aqui ela não quer vender, já falou que por menos de 3 milhões não tem nem conversa. Então, imagina 50% de desconto, né? Isso é menos legal, claro, do que o roxão que está atrás de mim, que é um Dodge Charger 1970. Um carro incrível. Eu não vou tentar ligar porque ele pode me fazer passar vergonha aqui, não ligar, e aquela coisa toda de carro Brincadeiras antigo. Do mundo do carro antigo. Mas assim, é um carro incrível, né? Faz parte da nossa coleção de ativos. Se quiser pegar o interior, ele tem um pacote SE, que é o Special Edition, né? Então tem toda a parte ele tem vários detalhes de madeira. A gente comprou esse carro e recebeu há uns 3 dias atrás. Vamos trocar todas as capas de banco, fazer uns detalhes também na parte interna, mas é um carro que está com um motor magnífico aí, incrível, mas não tem ar-condicionado. Então a gente fica com os Tesla de vez em quando. 37 milhões de graus Fahrenheit na Flórida. E a gente aluga sempre o Tesla também quando a gente vem. Então a gente compra carro antigo, aluga carro novo, por quê? Provavelmente você sabe, né? Colecionadores de ativos, né? Colecionadores de ativos. Esse cara, apesar de ser maravilhoso, ele deprecia e o roxão ali só ganha valor à medida que o tempo passa. Perfeito. Bom, estamos aqui entrando no nosso terreno. Mas, Dan, o foco hoje da nossa conversa... Algum carro brabo por aí. O foco hoje da nossa conversa é falar sobre o ângulo de affordable houses versus luxury houses. Ou seja, por que construir casas de luxo é bem melhor do que construir casas baratas? As pessoas têm vários mitos, né? Dentro do que a gente chama de vício brasileiro. Mitos como: acha que fazer investimento financeiro é melhor e mais seguro do que a economia real, acha que construir uma casa mais barata que precisa de menos capital é mais seguro, acha que fazer tudo com dinheiro do bolso é mais seguro do que usar financiamento. E essa tese quebra todos esses mitos, né? E hoje a gente vai fazer uma série de vlogs em todos os nossos empreendimentos, mas hoje a gente vai focar em por que mercado de luxo ao invés de mercado barato. Isso é muito bom, Adrian. Antes do Dan trazer todos esses pontos para a gente, é importante a gente entender, pessoal, que existem muitos mitos em torno desse universo. Então, essa série de vlogs serve para vocês entenderem de fato como funciona e saírem do achismo e irem para a parte do método. Isso é fundamental para vocês terem, né? Exatamente, baseado em dados e métodos para vocês terem muito mais resultado. Antes de você começar, Dan, deixa eu só aproveitar que a gente está na sombra e mostrar a nossa localização, onde é que a gente está aqui, né? Ó, estamos aqui, perceba a costa leste aqui da Flórida, a gente tem Miami aqui embaixo, né? A gente tem aqui Miami Beach, e a gente percebe que aqui começa a ter uma baía, né? Essa baía, ela resulta em um canal, né? Que é um canal que se chama Intercoastal. A partir de Sunny Isles aqui, a gente tem um Intercoastal Waterway, ou seja, um canal aquático intercoastal, que é o que liga toda a costa leste da Flórida, é o canal mais importante da Flórida. Então existe intercoastal ao longo de toda a costa. A gente está aqui, ó, a gente está numa região muito nobre do intercoastal, que é a região de Pompano Beach. Então perceba que tem algumas ligações para a praia, né? Já que aqui embaixo a gente tem essa ligação para a praia, que é Port Everglades, e a gente tem aqui em cima uma próxima ligação para a praia, que é
nesse inlet aqui de Hillsborough, né? Hillsborough é uma região dos bilionários. Casas aí, maravilhosas. Casas maravilhosas. E depois a gente tem um inlet de Boca Raton também, e o Lake Boca Raton. Enfim, estamos aqui no Intercoastal, que é o principal canal da Flórida. O que acontece com esse tipo de imóvel? Esses imóveis valem um absurdo, né? Então, aqui do lado, essa casa foi vendida por 12 milhões de dólares e essa aqui da esquina foi vendida por 18 milhões de dólares. O Messi tem uma casa aqui perto e o nosso terreno, ele é esse terreno aqui, onde a gente vai construir uma casa utilizando financiamento para venda. A Flórida tem vários canaizinhos, você percebe? Tem esse canal grande aqui e tem vários canaizinhos menores aqui transversais. Todos esses canais menores transversais, eles são casas também que tem doca, né? Ou seja, as pessoas colocam o seu barco na frente. Mas quando você está no Intercoastal, vale muito mais. É como se você estivesse na avenida, é como se sua casa fosse direto na avenida. Na Quinta Avenida, né? Exato, a gente tá aqui, vamos andando ali, vamos aproveitar essa sua sol pra estar fora. Inclusive, eu tava entrando aqui pela primeira vez no dia. E a gente sai da Bahia e vem pra Flórida pra pegar mais sol ainda. Ainda traz casaco, né? Ainda traz casaco. Mas a gente tá perto aqui, vamos chegar ali. Tem um iguana ali, uma iguana aquele negócio. Ou é só? Acho que é um tronco. Parece que é um tronco. É o calor, a gente já tá vendo até miragem. Mas vamos chegar ali, acho que não, eu não sei não. Tá parado? Mas iguana fica andando? Ué. Mas, e aí tem um ponto legal, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui... Ali é a iguana, tá mexendo agora, ó. Ali é a iguana de fato. Agora A visão do cara tá perfeita. Mas, na verdade, eu tava olhando pra... Não, sou cara mexendo agora. Respeita o titio, pô. O titio entende até de bicho. Tava muito parado aí. Ele tava dando uma olhada no terreno e falando, rapaz, aqui vai ter uma casa sinistra. E aí, né, Vitor? Se a gente pega, por exemplo, a gente tá falando do Intercoastal, né, de localização. Estados Unidos e qualquer lugar do mundo, né? Existe sempre aquele mantra, né? Que o pessoal repete: location, location, location. É sempre olhar para a localização. Então a gente tem, por exemplo, esse terreno que a gente comprou, que a gente vai construir uma casa, e a gente tem, por exemplo, terrenos ali e casa ali. E é legal porque às vezes a casa tá uma do lado da outra. Só que aquela casa ela vale muito menos do que essa aqui. Você gasta o mesmo dólar para construir. Você constrói exatamente a mesma casa, mas essa aqui vale muito mais e tem maior margem. Por quê? Porque o fator localização estica o preço do terreno sem esticar o custo de construção. E é o que o pessoal fala, né? Se você coloca água, então qualquer coisa que seja um lago, seja mar, seja um canal, se tem água perto da sua casa, automaticamente você ganha um prêmio. Então, exatamente, você constrói o custo de construção daquela ali e o custo de construção dessa vai ser igual para a mesma casa. Só que essa aqui a gente tem um prêmio maior, então a gente consegue uma valorização muito maior, mais margem na nossa casa, porque é mesmo custo de construção, só que, consequentemente, o prêmio que a gente tem por estar perto da água é muito maior, né? E o fator subjetivo ele é muito claro, tem muito a ver com o estilo de vida, né? Então as pessoas que moram na Flórida, elas querem ter esse estilo de vida perto do mar. A pessoa, muitas vezes, quando mora numa casa dessa... Aqui, ó, tem um barco aqui na frente de casa, não sei se vai dar pra ver aqui, mas isso aqui é um barco. Isso. As pessoas têm barco, têm veleiro, têm jet ski, então muitas vezes elas às vezes barco, veleiro e jet ski. Eu estarei perfeito. E às vezes mais de um de cada. Exato. E no fim das contas isso é um estilo de vida, né? Então a pessoa, por exemplo, pegar o jet ski e visitar um amigo aqui em uma das ruas do canal, pegar o veleiro no final de semana, então isso tem muito a ver, a localização não tem a ver com a gente estava conversando pura, ontem, né? Com o capitão de iate, né? Sim. E ele falou que todos os filhos dele, desde os 15 anos de idade, eles visitavam os amigos de jet ski. De jet, exatamente. Então, absurdo. Mas assim, pode falar, Dan. Quando a gente compara, né? A gente falou de affordable houses, que são as casas de médio Hello, padrão. sir. How are you? Yeah. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, We are sir. future neighborhoods. Pardon me? We are future neighborhoods. Very nice. Very nice. Thank you. If you need anything at all, just let me know. Have a call anytime. Great. All right, thank you, Joe. Thank you. Nice to meet My you, name- Adrian, Daniel, and Victor. And Victor. We're recording a video here. Nice. Yeah. Good Thank you. boat. Thank you. I don't use it a lot, but I'm getting older now. So. Where you guys from? Brazil. Are you really? Yeah. I'm from Brazil. Sorry? Your girlfriend? I'm from Brazil. Oh, great. Where is she from Brazil? Which part? That's great. Yeah, You guys cool. older? Or? Yeah. Yeah. Nice. Yeah.
we are built here a George's house. Pardon me? We are built here a big house. Nice. Yeah. Nice. It'll be a three-floor house. Floors? Yeah, 3 floors. Wow. With rooftop, right? Yeah, with Rooftop. Yeah. The third floor. In the third floor. Yeah. Nice. I see soccer game. 2-0. Yeah, yesterday. Finally. And then Wednesday will be one more here against Yeah, it's Scotland. gonna be Brazil against Scotland. Scotland, yeah. Yeah. The next game. Everyone's going crazy. Calm down. But the United States team is. He's doing a great The job. other team's better, I think. We'll see what happens. Yeah. You know, but when you're supposed to start building. We just purchased, it was like 2 weeks ago, so we are going to the permits and Oh, great. engineer. Yeah. About 3 or 4 I months think, of permits. I think around end of September we'll start building here. Yeah. Yes. Now, is it your house or your house? Or? Yeah, we are partners. Yeah, we're business partners. Yeah, business partners. Not partners, bro. Not partners. We are business partners. We are business partners. It's important to notice that. Are you got family or? No, we are investors. Oh, Yeah. investors? Yeah. So you're just going to build it and sell it? Or? Yeah. Correct. Nice. Yeah, It's our plan. We own a multi-family office in Brazil. Pardon me? We own a multi-family office in Brazil of real estate investments and something like that. Uh-huh. And we group some investors and build and sell houses here. Nice. Yeah, Yeah. we help like 2,300 families to build assets in the real economy. You know, real assets. So Nice. real estate and other stuff. How much do you think the house is going to be worth before? About 10 million. 10 million? Yeah, about nice. 10. Yeah. Nice. I wish you were living here in Brazil. My Yeah. girlfriend, if she sees Brazilian neighbors, she'd be so happy. Yeah. But if you need anything, just always knock on my door. I'm home all the time. Thank you very much. Thank you so much. Nice to Thank meet you, you. Joe. Bye-bye. Pleasure to meet you. Nice weekend. Bye-bye. Que legal, né? É legal. A mesma coisa que aconteceu Em da todos os última. lugares- Não, em Exatamente. todos os lugares que a gente vai nos Estados Unidos. pessoas É são muito incrível. receptivas. A gente. Não, tem 3 caras gravando um vídeo É. no terreno do lado da casa dele. Ele chega e dá um oi, né? Assim, isso aconteceu várias vezes. É incrível isso. E na maior gentileza do mundo, maior né? O que gentileza contrapõe do que muita mundo, gente acha que americano não gosta. Tá muito, Exato. São muito simpáticos. É cada um no seu quadrado, mas todos muito educados. Muito educados, muito educados. Muito educados, E cordiais. ele sabe, né? Porque a casa dele é uma casa de um andar, a casa que é um pouco mais antiga. Vai valorizar né? pra caramba a Vai casa valorizar muito. Tá fazendo Ele um vai grande ganhar. favor. pra Ele perguntou, né? Quanto que vocês vão vender a casa? Não, Foi lá, ele 10 ganhou, milhões. ele ganhou $400 mil. É. Tranquilamente essa vinda aqui. Exato, exatamente. Mas enfim, né, o que é que a gente estava falando? Quando a gente compara os dois mercados, né, o mercado de luxo e o mercado affordable, a gente tem visto, principalmente num cenário agora que a gente está de um juros um pouco mais elevado do que o cenário da pandemia, que a gente chegou a juros de financiamento de 2% ao ano, né? O juros dos Estados Unidos estava a 0,25%, agora já está próximo a 4% ao ano. Então, as pessoas, elas têm menos incentivos a comprar novas propriedades porque o financiamento está mais caro. Só que se a gente faz o comparativo também dos dados, por exemplo, casas de affordable, elas têm ficado muito mais tempo no mercado. Então a gente tem visto casas ficando 3, 6 meses. A gente já viu casas novas construídas com 12 meses no mercado. Estoque, né? O estoque de Se você pega os dados da região de Orlando, não só da região de Orlando, mas brasileiro construiu muito em Ocala também. Muito em Ocala. Então Orlando, Ocala, etc. São casas que têm 6, 7, às vezes 9 meses em venda e não conseguem vender com uma margem muito achatada. E só qualquer coisa de 10, 20 mil dólares dá errado, afetou muito o número do cara, né? A gente, aqui, algumas coisas de 20 mil dólares podem dar errado, sem que a gente comece a perder nossa margem. Eu separei alguns dados, Dan, que tem exatamente relação com o que você falou. São algumas teses. Primeira tese, o mercado de luxo cresce num ritmo separado do mercado de affordable houses. Olha que impressionante. O mercado de casas de luxo, o preço médio de casas de luxo subiu 4,6 no último ano versus 1,4 de casas até 375 mil dólares. Então, o preço de imóveis de luxo subiu mais. Segunda tese, o luxo é estruturalmente blindado contra os juros e o resto do mercado não é. Olha que dado muito doido.
54,8% das casas acima de 10 milhões de dólares, que provavelmente é o que essa casa vai se enquadrar. Ele perguntou quanto a gente achava que ia custar essa casa. Eu falei 10, mas sendo muito sincero, eu acho que vai passar dos 10. Vai passar. 54,8% dessas casas são compradas à vista. Então o cara não se preocupa com juros. Mas por quê? Isso é a outra tese. Esses muito ricos, eles enxergam esses imóveis como reserva de valor. Sim. E não como especulação. Sim. Eles enxergam como reserva de valor, né? A migração da riqueza para a Flórida é um movimento estrutural e não conjectural. Essa é a terceira tese. Olha que coisa impressionante. A Flórida está no top 5 de ganhos líquidos e migratórios dentro dos Estados Unidos. Mas o que mais assusta é isso, ó. A renda média de quem se mudou para a Flórida, vindo de outros estados, foi de 122 mil dólares. A mais alta entre todos os estados. A mais alta entre todos os estados americanos. Isso é impressionante. Impressionante. Tese 4. Compradores internacionais, eles focam no segmento de luxo. 4,4 bilhões de dólares foram que compradores internacionais compraram no último ano, só aqui no sul da Flórida. E 15% de todos os imóveis vendidos aqui no sul da Flórida são para compradores internacionais, né? O que é impressionante. Tese 5, que é o que eu já falei, eles enxergam o real estate de luxo como uma reserva de valor e não como especulação. O luxo é a única classe de ativos imobiliários saindo de 2025 com pricing power, né? E quando você pega aqui, Dan, aquele dado que você estava me mostrando, né? Quer compartilhar sobre ele? Do preço dos imóveis em Miami? Perfeito. Enquanto você puxa os dados, Dan, que coisa interessante, Adrian, você trazer esse número em relação à média de renda das pessoas que estão vindo para a Flórida, né? Como a informação é o que muda tudo na estratégia. Eu fiz uma reunião com a família tem 2 semanas, e aí eu perguntei assim, o que vocês têm como perspectiva de investimento, né, nos Estados Unidos e dolarizar patrimônio? Ele, não, Vitor, lugares como a Flórida eu tô fora. Um amigo meu de lá falou que as pessoas basicamente mais mal remuneradas estão indo para lá, tá democratizando o estado. Ou seja, ele repetiu uma verdade sem conferir absolutamente nada. Ele repetiu o que o amigo É uma verdade não, uma mentira na verdade, não né? tem nenhum investimento imobiliário na Flórida, a não ser que seja a Affordable House, que não tá conseguindo vender e tá dizendo que tá vindo gente quebrada. Exatamente. Tentando fazer Airbnb. Tá comprando casa do Mickey Townhouse de 600 mil dólares, tá tentando rentabilizar meio por cento com Airbnb. Exatamente. Tendo que se preocupar com trocar papel higiênico e toalha, né? Exatamente. Então, a importância da informação, quando você olha os dados macro da região e dos Estados Unidos inteiro, você conecta isso com o que está sendo demandado e fica muito claro qual é a direção. E a importância de você saber se posicionar, porque aqui a gente está trazendo vários dados que comprovam a nossa tese, mas a tese ela só é comprovada porque a gente está atuando no ponto de mercado de luxo na Flórida. Se a gente fosse fazer a mesma coisa com o mercado de affordable, né, o mercado de médio padrão, não ia ser a mesma coisa. A gente já estudou sobre essa tese bastante e a gente já estudou, já fez diversas, já acompanhou o track record de anos, né? Exato. Sim. E a gente via ali margens de 15%, 18%, né, ao ano, isso se a pessoa conseguisse vender, né? O que tem tido esse problema cada vez mais. Ou seja, a gente está num sweet spot, a gente está num ponto ótimo que talvez nunca aconteceu na história, que é um movimento decrescente do juro americano. Cada vez mais milionários e bilionários americanos vindo para a Flórida por conta do income tax, por conta da proposta de lei do Property Tax, que é a redução de IPTU, o imposto de renda aqui já é quase zero, por conta da qualidade de vida que você tem na Flórida. E dos contra-incentivos dos outros estados, como Califórnia, Nova York, que meio que afugentam gente rica, né? Essa é a verdade. Mas fizeram até uma piada recente, né, que o maior corretor de imóveis da Flórida hoje é o prefeito de Nova York. É verdade. Na Flórida, o que aconteceu, né? Basicamente, o prefeito de Nova York, ele foi a público, fez um vídeo, na verdade, fazendo como se fosse uma brincadeira, né, mas em formato de brincadeira, o vídeo, só que ele anunciando o novo imposto que ele ia cobrar, né, que é o Pied-à-Terre Tax. Basicamente, ele fez um vídeo na frente do Penthouse, que é da casa do Ken Griffin, CEO da Citadel, falando que agora imóveis acima de 5 milhões de dólares iam ter que pagar mais imposto, né? E aí, a partir disso, houve um êxodo massivo, né? Até porque Ken Griffin foi a público, diversos outros bilionários foram a públicos e começaram a falar que estavam tirando os investimentos dele, as empresas da Califórnia e de Nova York
pra Flórida. E aí foi Texas que também, né? E Texas também. E aí foi que o governador da Flórida fez a brincadeira que deveria dar um prêmio de melhor corretor imobiliário da Flórida pro prefeito de Nova York. E a gente gosta muito desses dois estados. Texas Sim, e Flórida e são os Flórida. estados que a gente mais tem negócio. Mas tem negócio. Teses distintas. Olha que doido. Nos Estados Unidos você tem uma grande divisão entre equity market e cash flow market, né? Equity market é um mercado que cresce em valor, mas que os aluguéis não são muito bons. É o caso da Flórida. Se Isso. você comprar uma casa aqui para ter renda de aluguel, não vai ser um bom investimento. Tem coisa melhor. O preço dos imóveis aqui cresce muito. Então é um mercado de pujança, é um mercado de ganho de capital. Agora, você vai para o Texas, as propriedades são muito mais baratas. Com $500 mil você compra uma mansão Uma no mansão Texas. no Texas. Com $500 mil aqui você compra uma casa normal, 2 andares, etc. Então lá é um mercado excelente para alocação e para estratégias que envolvem ativos autopagantes. Aqui na Flórida é para ganho de capital. Aí, E aí só aquele dado, antes de você continuar, aquele dado da venda, olha que doido, as pessoas têm algumas crenças, né? Uma delas é que casa de, meu Deus, uma casa de $10 milhões, $55 milhões, vai demorar muito para ser vendida, vai demorar 2, 3 anos para ser vendida. O tempo médio de listagem de uma casa acima de $5 milhões nos Estados Unidos são 64 dias. Isso é uma loucura. E o tempo médio de listagem de uma casa abaixo de $350 mil são 50 dias. 50 dias. Ou seja, um imóvel de $10 milhões e um imóvel de $300 mil. São 30 vezes mais de preço para 14 dias na média. E aí você pega imóveis de affordable que estão sendo vendidos há 6, 9, 10 meses e casas de luxo que são vendidas durante obra, que é vários cases que a gente tem aqui. Então Exatamente. são mundos muito diferentes. São mundos muito Aí diferentes. falando alguns dados, né? Teve em 2025 a Flórida bateu um recorde de maior venda por pé quadrado. Então a gente teve uma venda de $1.000 por square feet quadrado. Um apartamento, né, Dan? De um apartamento. Então esse foi um dos recordes que bateu em Miami, exato. E aí alguns outros dados, né? O sul da Flórida, ele virou o mercado número 1 dos Estados Unidos em ultraluxo. A média é de um imóvel acima de $10 milhões por dia sendo vendidos. Tem alguns dados também em relação à migração, né? Então, a renda média de quem migrou para a Flórida foi de $122 mil. $122 mil, isso top 1, né? Ou seja, o maior estados. Top 1. o maior estado. Em 2023, a Flórida agregou aproximadamente $20 bilhões em renda bruta de pessoas que migraram. Só para voltar nesse dado, só para repetir, né? A Flórida foi o estado com a maior renda média de pessoas que imigraram. Ou seja, não está vindo quebrado para a Flórida. Pode estar vindo quebrado para a Flórida, mas para cada quebrado meio, tem né? 3 multimilionários. Exatamente. Então, isso é um dado, né? Exato. Não é opinião de churrasco. Exatamente. E aí um outro dado também em relação a que isso também favorece, porque a Flórida, ele é muito famoso pela abertura de empresas, né? Isso consequentemente atrai investimento, atrai uma economia cada vez mais forte. A Flórida hoje é o maior estado dos Estados Unidos em relação à abertura de empresas, superando a Califórnia, que antes era o top 1. Então, hoje a gente teve, nos últimos 6 meses, desde 2026, 600 mil aproximadamente empresas sendo abertas nessa faixa, enquanto a Califórnia foram 500 mil. Turma, quando a gente vê uma quantidade de dados dessa forma, eu sempre brinco, né? Não precisa acreditar na gente, pode pesquisar. Então, as coisas, elas são... Muito auditáveis. muito auditáveis, exatamente. E aí, quando você toma decisão baseado nisso, você não fica naquela dúvida cruel de será que eu tô fazendo um bom negócio ou não? Total. Fenomenal. E assim, esse é mais um empreendimento, né? A gente está em Pompano Beach, a gente tem mais uma casa aqui em Pompano Beach nos canais, só que dessa vez é uma propriedade mesmo, não é um terreno. É uma casa que a gente comprou e a gente vai demolir. Provavelmente, inclusive, vamos demolir na semana que vem, então talvez a gente ainda pegue a demolição dessa propriedade, vai ser muito legal se isso acontecer. Verdade. E temos várias outras casas, né? Temos em Boca Raton, temos em Limehouse Point, casas dos canais já demolidas, com empreendimento acontecendo, casas já listadas, casas já vendidas. O track record é impressionante. Mas eu realmente acredito que isso não vai durar para sempre. Eu acho que a gente está num sweet spot muito oportuno para brasileiros que querem se juntar a um grupo de pessoas, a um grupo de colecionadores de ativos e construir coisas que parecem grandiosas demais quando você pensa em fazer sozinho. Mas quando você se junta a pessoas que já fez isso, tem um acesso, sabe como funciona, e outras pessoas que vão todo mundo junto entrar como investidor,
e onde o meu capital tá, onde o capital de Dan tá, onde o capital de Vitor tá, é onde o seu capital vai estar, coisa acontece. Ou seja, é o famoso princípio do skin the game, né? Total. Ou seja, se você está envolvido no negócio, você vai fazer de tudo para aquilo acontecer da melhor maneira possível, e é um princípio que a gente acredita e aplica, né? Claro, todos os e dias. a gente não tem dinheiro infinito, né? E a gente já perfeito várias outras casas, então, quanto mais colecionadores de ativos nós selecionarmos para participar junto com a gente, melhor, né? Melhor. É um isso processo aí. que exige seleção, né? A gente busca e seleciona pessoas para fazer parte desses empreendimentos, mas qualquer brasileiro, sem sair do Brasil a partir de $20 mil, sem sequer ter visto passaporte, sem precisar falar inglês, sem precisar ter histórico de crédito, consegue participar da construção de uma casa de luxo financiada nos Estados Unidos. Ou seja, tem 55 brasileiros que podem vir nesse terreno aqui, podem tirar foto e falar, eu estou construindo uma casa em Pompano Beach. Incrível. Né? Incrível. Sem ter que lidar com burocracia. Isso é o melhor da coisa, né? Melhor de Sem ter que sair do sofá. Né? Claro, você pode vir aqui se você quiser, mas não é necessário vir aqui nos Estados Unidos. Né? Tem alguns colecionadores de ativos que já vieram Vários, Já vieram, em conhecer. propriedades que estão construindo, tiraram foto, visitaram. Mandaram pros amigos, fizeram inveja, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom, pessoal. Muito bom, turma. Além de toda a parte financeira da coisa, né, que os números a turma já trouxe, o lifestyle de um colecionador de ativos é Muito uma bom. coisa que é muito bom. A gente tá aqui visitando Lida a com propriedade. operações reais, né? Operações reais, Não você são vê a números numa riqueza tela, sendo criada, né? exatamente. Você vê, exato. Eu acho que essa é a principal E frase. contato também com pessoas como a gente chega ali, tem contato com o cara e ele se dispôs a ajudar a gente no que precisar. Cara, cada imóvel é uma história, né? Aham. Cada imóvel é uma história. Então a gente tá aqui, o cara falou, minha namorada é brasileira, viu o jogo ontem e tal. Quer dizer, de uma forma completamente despretensiosa, a gente no mínimo fez um novo colega, né? Um novo vizinho. Exatamente. E assim as relações vão sendo criadas, né? Claro, com muita cordialidade. A gente vai fazer algum barulho aí na vida dele pelos próximos meses, mas a gente também vai deixar ele mais rico. Vai deixar eles mais Vai exatamente. construir uma flagship aqui, uma casa assinada por um dos melhores arquitetos, inclusive a gente não falou isso. Essa casa vai ser assinada por um dos melhores arquitetos de Miami, um cara que constrói prédio, que faz casa de 50, 60 milhões de dólares, que vai assinar essa obra aqui nossa em Pompano Beach. Então vai ser maravilhoso. É isso aí, turma. Então, por isso, nós convidamos vocês a deixarem de ser acumuladores de produtos financeiros e se tornarem colecionadores de ativos reais. Boa!